até parece uma mensagem. Entendi, pronto. Bom, então, boa noite, gente. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pela presença. A gente está aí já no final do ano, já todo mundo meio que em ritmo de férias, né? Vai baixando o quórum, porque está todo mundo já desacelerando. Mas então, vamos lá, eu tentei trazer um caso, a gente vai fazer alguns comentários, mas para deixar mais tempo para a gente discutir mesmo, tá? Então, vamos lá, a gente não está passando por aqui. Então, a nossa discussão agora, né, de dezembro. Então, vamos lá, gente. Essa paciente é uma paciente que eu vou mostrar para vocês na história, que ela começou a acompanhar com um colega muito conhecido, que é o Dr. Morton, né, lá de São Paulo, e eu comecei o acompanhamento meio na metade do caminho, um caso bem desafiador que eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Era uma paciente de... Essa historinha, gente, ela aconteceu em 2019, a paciente acompanha comigo ainda, aí eu vou dar a notícia, mas isso tudo que eu estou dizendo é um caso clínico... Maria, precisa não. Da época, né, que aconteceu aí o que eu quero trazer para a discussão. Então, ela era uma paciente de sexo feminino, 49 anos, uma psicóloga natural e residente aqui de Brasília. E ela já tinha artrite reumatoide, bem diagnosticada, soro positiva, há cerca de 5 anos e fazia um tratamento regular. Ela morava aqui e fazia o tratamento em São Paulo, com o Dr. Morton, ela ia e voltava há 5 anos. E nesse processo, ela começou usando corticoide, passou pela hidroxicloroquina, metotrexato, tudo com falha terapêutica, ela teve alguma intolerância a metotrexato, até que migrou para o biológico e ela chegou a usar adalimumab, respondeu bem, depois teve uma perda de resposta secundária, uma falha secundária, foi para etanercept, né? Então, durante o tratamento, ela percorreu tudo aquilo que a gente vê acontecer na R, né? Com falha terapêutica a 2 anti-TNF, e ele optou por iniciar o tofacitinib, né? Então, esse foi o caminho dela no início, né, nesses 5 anos, vamos dizer assim. E aí, ela já em uso de tofacitinib, essa paciente ela começou a evoluir com linfonodomegalia inguinal bilateral, indolor, sem nenhum sintoma, sinal, enfim, geral ou sistêmico associado, tá? Não tinha emagrecimento, não tinha febre, só aquela linfadenomegalia indolor. Mas começou a chamar a atenção porque o tamanho ele foi aumentando. E bilateral, ela é uma pessoa super orientada, daquela paciente que entende sobre a doença, sobre o tratamento, sabe? Aquela super... E da área de saúde, né? Então, ela ficou muito incomodada, retornou à consulta e acabou sendo pedida uma biópsia desse linfonodo. O laboratório dela até então normal, não ajudou, não tinha sintoma nenhum. E aí acabou optando pela biópsia, até com medo de alguma doença linfoproliferativa, alguma coisa nesse sentido. E aí ela fez uma biópsia laboratório, eu nem coloquei aqui, porque não tinha nada significativo nessa época, né, que ela estava acompanhando. E aí aquela história, né, gente, vem uma linfadenite crônica inespecífica. E aí fez cultura para tudo que vocês pensarem, todas as culturas, sorologias, tudo normal. E aí, diante disso, ela acabou entre uma consulta e outra, veio embora para Brasília, só que continuou piorando essa linfadenomegalia, ela foi aumentando de tamanho e número. Então, o que aconteceu? Ela começou a evoluir, além da piora do aumento das lesões, essas linfonodomegalias começaram a fistulizar, e começou a drenar uma secreção purulenta na região inguinal direita. Nesse momento, o que aconteceu? Ela voltou para São Paulo, foi internada lá. E nessa internação, que durou muitas semanas, eles fizeram todos os exames possíveis e imagináveis, ela só tinha uma elevação muito discreta do PCR. Optaram por fazer novas biópsias de linfonodo, então tiraram novos linfonodos, que vieram a mesma coisa, uma linfadenite crônica inespecífica. E essas biópsias seguidas de linfonodos trouxeram uma complicação muito ruim, que depois a gente, até hoje ela está manejando isso, que ela fez um linfedema. Então, na verdade, de tanta biópsia de linfonodo inguinal, é como se tivesse feito uma linfadenectomia, né? Igual faz de tratamento oncológico. Então, ela evoluiu com um linfedema, ficou com uma drenagem muito prejudicada do membro inferior direito. E nessa internação foram feitos antibióticos de amplo espectro,
todos os que vocês pensarem, né? E várias semanas sem uma resposta clínica adequada. Essa paciente, ela tinha um agravante, que ela tem um plano de saúde que não cobria lá no hospital que ela estava, então, a princípio, ela começou a fazer um pagamento de internação particular, uma loucura, e aí chegou um momento que ela pediu alta, não via a resposta, ela falou, vou embora, vou voltar para Brasília. E aí, nesse momento, entre uma internação e outra, ela chegou, né, no meu consultório. Tá? E aí era exatamente isso, que ela, né, nesse meio tempo, foi suspenso o tofacitinib, né? E ela chegou para mim contando essa história, olha, tenho artrite, estava usando isso, estou com essas lesões, né? E chegou no meu consultório, gente, isso aqui, não, tá ali, mais para frente eu vou mostrar a foto para vocês. Uma cena, assim, chocante, porque na hora que eu fui examinar, ela fez ulceração mesmo, ela tinha um buraco, vocês vão ver aqui na foto, drenando secreção purulenta, francamente purulenta, depois de várias semanas com antibiótico. E aí minha conduta foi, olha, não tem jeito, internação novamente. Então ela foi internada aqui, né, do consultório, na primeira consulta eu já encaminhei para internação, porque era uma coisa, um quadro muito exuberante, né, e lá na internação, a mesma coisa, antibióticos, todos os antibióticos, acompanhamento da oncologia, porque, a princípio, pensaram que pudesse ter realmente alguma coisa sem diagnóstico e sem nenhuma resposta. Deixa eu ver se a foto está aqui. Aqui. Isso daqui foi dessa internação. Gente, olha só, não sei se vocês conseguem entender, isso aqui é a vulva e essa aqui é a região inguinal direita. Esse aqui é o local que fistulizou, é o tamanho desse buraco. Isso aqui drenava franca secreção purulenta. Então, a essa altura do campeonato, a oncologia já tinha feito tudo, fizeram tomografia de tórax, abdômen, rastrearam tudo que poderia, mama, nada, não encontraram nada, os linfonodos também, né, vários, só com uma linfadenite. E a infectologia já tinha tentado inúmeros tratamentos, né, com antibióticos, etc. Queria só parar nesse momento e falar, ver se alguém tem alguma hipótese, algum comentário. O que vocês acham? Alguém? Deixa eu abrir aqui. Eu estava querendo abrir aqui. Estava com o som fechado. Meio estranho, né? Deu tudo negativo. Quando eu fiz o meu mestrado em doenças tropicais, em 1983, eu vi uns casos que está me fazendo lembrar que era uma donovanose, tu está entendendo? Mas é uma infecção que é bacteriana, eu não me lembro exatamente, era por alguma coisa, tracomatis, eu não me lembro exatamente, você está entendendo? Mas que dava essas úlceras e tudo. E eu não consigo... Porque para a gente pensar na hidradenite, não é, né? Não. Porque as características não é de glândula sudoríparas. A única coisa que eu me lembrei foi dessa donovanose, que de vez em quando umas doenças me vêm à cabeça, tu está entendendo? Do passado, Ana. Mas realmente eu não sei o que é isso, não. E foi bem essa sensação até dos infectologistas, começaram a fazer, né, hipóteses de processos infecciosos, já com a oncologia também no primeiro momento. Nesse momento, ela começou, obviamente, internações longas, aí ela começou a emagrecer um pouco, uma anemia leve, mas nada assim, significativo. Ela não tinha alteração de série branca, não, rastrearam tudo para tumores, não acharam nada, né? E aí, o que foi a grande questão? Fizeram um tratamento de prova para tuberculose, depois de tentar todas as associações, tratamentos com antifúngicos, tudo. Mesmo com PPD não reator, todas as culturas para BK negativas, tudo que foi feito de exame complementar para tentar, né, testar uma tuberculose, foram negativos. E nem a biópsia deu pista, né, para tuberculose. A biópsia não deu nenhuma. Nada. Tá? Aí é difícil, né? Olha só, que caso difícil, hein? Enfim, ela fez, depois que iniciou o esquema padrão para tuberculose, era uma coisa inacreditável, porque estava aquela lesão absurda, drenando secreção purulenta. Com poucos dias, a gente já foi
percebendo uma melhora dessa secreção purulenta, e a lesão foi fechando até rápido, sabe? Então, o diagnóstico final foi uma tuberculose inguinal, mesmo com tudo normal, tá? E aí fica aquela discussão que eu queria trazer para ver como é que vocês estão fazendo, de que foi uma paciente com tuberculose, e aí ficou aquela questão, gente, mas tuberculose em uso de estofacitinib, que a gente sempre associa a um risco aumentado do TNF, né? Por causa do mecanismo de ação do TNF na formação do granuloma, a gente impede. Então, tem aquela questão da tuberculose. Com tofacitinib, não tem muitas descrições. Então, esse caso foi até o primeiro caso que foi descrito. A gente até enviou para publicação, vou mostrar para vocês. Mas tinha também aquela coisa, ela tinha acabado de sair de um tratamento anti-TNF. Será que entre o anti-TNF e o tofa, a princípio, ela não refez todo aquele rastreamento que a gente faz? O que será que aconteceu? Será Mas que ela estava usando o etanercept, né? Que deles é o que menos está ligado à tuberculose, né? Isso. E agora ela já estava com né? E agora ela já estava com tofacitinib, a gente né? Quando a gente estuda tuberculose e inibidores de JAK, assim, a gente não vê essas coisas, entendeu? A gente não vê. Não vê. É exatamente isso que eu queria trazer para mostrar que como que os nossos pacientes, a gente tem que ter um alto nível de suspeição para outras infecções, mesmo que não seja o mecanismo mais esperado, né? Tanto é que não era comum, não tinha nenhum caso descrito quando essa publicação foi de 2019, e a gente acabou mandando esse caso para a Clinical Rheumatology, foi publicado lá, né, inclusive com as imagens, com a lâmina, e foi muito interessante, porque assim, aí tinha a biópsia, né, que mostrou aí um processo inflamatório, mas não tinha aquelas alterações típicas de TB, e a imagem de ressonância magnética com a linfadenomegalia imensa, e poucas semanas após o tratamento com a TBC, regrediu completamente e fechou externamente a lesão. Então, um quadro completamente atípico, que fica aí para essa discussão, né? E aí eu quis trazer, para a gente abrir aqui para mais discussões, só algumas reflexões sobre isso, sobre a questão das infecções. A Kirla fez tão bonitinho, né? Eu falei, bom, deixa eu separar algumas coisas aqui de contexto, de tentar acrescentar nesse caso, tentar discutir um pouco da questão de infecções e da tuberculose, como é que está isso, né? Ana, deixa eu só falar, deixa eu só que agora eu lembrei. Quando a gente participou do estudo do Abatacept, o estudo clínico do Abatacept, né? E a gente sabe que é até um tanto quanto mais seguro do que o próprio anti-TNF para tuberculose, para desenvolver tuberculose. Eu lembro de uma paciente da gente, que a gente, inclusive, não sei se a gente mandou para a publicação, agora eu fiquei na dúvida, porque isso foi logo no começo, eu acho que isso tem pelo menos uns 15 anos. Ela fez uma espondilodicite, com ressonância com tudo, biopsiada, ela tinha tudo para ser uma tuberculose, a gente não conseguiu identificar o bacilo da tuberculose em tecido nenhum, nas biópsias e nada, PPD, nada, não respondia nada. A gente tratou empiricamente para tuberculose e ela cicatrizou tudo. Então, muito agora me lembrei. Né? Só que foi uma espondilodicite, você está entendendo? Ela fez, inclusive, a gibapótica, ela fez um colapso vertebral, e a gente não conseguiu identificar o bacilo. Sim, então é exatamente... Micobactério lá, a gente não conseguiu, entendeu? E a gente fez o tratamento empírico dela. Tanto é que na discussão, veja só, porque não tem os... Eita, agora eu queria me lembrar, me esqueci o nome. Os negócios que a gente, quando faz os efeitos adversos, a gente manda para todos os investigadores. Sim. Tá, né? Só que eu me esqueci o nomezinho que a gente usa, é um nomezinho pequenininho que a gente usa. Te lembra, Kirla? Quando a gente está fazendo estudo clínico, que a gente faz pesquisa, aí tem um efeito adverso, aí a gente manda para os ciões. Tá, me lembrei. Os ciões. Aí, quando foi discutido mandar esses ciões para todo canto, ele não foi aprovado, porque não foi identificado a tuberculose em nenhum exame. Então, ela não foi tida como efeito adverso pela tuberculose para o estudo clínico.
Tu está entendendo? Inclusive, numa das primeiras reuniões que tinham vários PIs na época, eu fiz esse comentário. Eu falei do caso que a gente teve, que a gente não conseguiu identificar, e que a gente tratou e que a gente teve a recuperação total, mas a gente não conseguiu provar. E ele não entrou em nenhum Sion. Mas, assim, só uma consideração. Nesses pacientes que são imunossuprimidos, é mais difícil de identificar o bacilo. Sim, isso aí, sim. até pesquisa do Gene Expert, né, do PCR. Mas a histologia não sugere nada. Mas a histologia... Mas pode não sugerir. Mas é muito azar, né? É muito azar, né, Kirla? E quando vem necrose não caseosa, também não afasta completamente. É mais, Sim. assim, mais específico se for necrose caseosa, mas necrose não caseosa também é possível. E o que vai fazer mesmo nesses casos, a diferença é você fazer tratamento empírico, prova terapêutica. Empírico. Mas muito. Aqui no Ceará, eu acho que em Pernambuco deve ser parecido. A prevalência de tuberculose é altíssima. Muito alta. Muito alta. Eu sempre tenho um paciente tratando tuberculose. E a tuberculose ganglionar, né? É tuberculose pleural. Mesentérica, né? Não faz caverna. Paciente com TB, que é imunossuprimido, não faz caverna. Só vem em forma atípica. E é comum não positivar nada. E aí é fazer prova terapêutica mesmo. É exatamente isso que vocês estão trazendo, as formas atípicas, né? Sem nenhuma pista. E doutora Ângela, aconteceu a mesma coisa, né? Como era o primeiro caso, com tofacitinib e tal, o pessoal queria escrever e a gente mandou, mas teve a mesma questão. A revista, olha só até como que saiu, assim, linfadenite crônica inguinal. Em paciente usando tofacitinib. Aí embaixo colocou remissão com drogas antituberculose, né, ou tuberculostáticos. Por quê? Porque eles não aceitavam da gente dizer e afirmar que era tuberculose, porque não tinha nada. Tuberculose. Quem sabe de tuberculose é a gente daqui. Exatamente. E eles não entra na cabeça deles de que ia ter um quadro de tuberculose sem nada. Mas a gente que, né, tá aqui não tanto quanto aí, mas para a gente não tinha dúvida. Mas aí, ok, então vamos descrever com uma linfadenite, que respondeu, aí na discussão a gente fala, provavelmente, tratamento empírico, provavelmente foi uma tuberculose, mas não deixaram nem colocar no título, entende? Tuberculose final, após o uso de tofacitinib, nada. Recente de tuberculose, que a gente fez prova até... Não, na realidade, eu acho que uma biópsia de pele, ele tinha uma lesão de pele, tinha dactilite, só que uma dactilite estranha, com eritema, sabe? E eu acho que tinha lesão pulmonar. E aí, numa biópsia de pele, sugeria, assim, de longe, uma tuberculose, não, vamos tratar. Aí a gente tratou, o paciente ficou bom de tudo. Ele não me lembra a fase dele, mas, assim, ele piorou com... E tinha dactilite. Essa dactilite aqui não é a dactilite da gente, é uma dactilite infecciosa, capaz de ser tuberculose. É a biópsia de pele, lesão. É incrível, né? Assim, é uma coisa que a gente tem todas as formas, enfim. E aí a gente caiu nisso mesmo, porque não é comum associado ao tratamento com tofacitinib, ficou esse grande ponto de interrogação. E eu trouxe algumas coisinhas, assim, de infecção muito rapidamente para a gente fazer uma reflexão juntos, assim, né? Que é essa questão das infecções e do tratamento, que é o nosso dia a dia, o tratamento, né? Infecções versus imunossupressão. Então, esses nossos tratamentos mudaram completamente, foram avanços inquestionáveis, mudaram os paradigmas, né? Mas essas questões de segurança sempre nos afetam, né? Até acabei selecionando esse caso, porque eu estou vivenciando um outro que está na UTI, uma paciente que está na UTI com uma sepse. Então, é uma coisa que é um fantasma, né? Entre ou está imunossuprimido, e aí você tem que diminuir a doença em atividade, aquele velho dilema de todo mundo que trata reumato. Mas a gente sempre buscar melhores desfechos com minimização dessas complicações infecciosas, né? Então, lembrar que a própria doença, ela predispõe à infecção. Então, existem várias doenças mostrando que existe o risco aumentado de infecção independente da droga que a gente usa, né? Então, a gente sempre pensar isso, o próprio paciente já tem essa questão. Esse artigo aqui é até bem legal, que ele fala disso, de risco de infecção em pacientes com artrite reumatoide, independente da droga. E aí eles fazem várias hipóteses, por exemplo, que se acredita muito que haja uma senescência prematura do sistema imune nesses nossos pacientes, né?
Além disso, muitas comorbidades, a polifarmácia, tabagismo, a própria limitação funcional, que às vezes o paciente está numa fase mais limitado. Então, isso por si só, o paciente já é mais propício a processos infecciosos, né? Então, eu sempre mostro essa foto que eu falo que eu me sinto assim, se cair por um lado, né, entre a imunossupressão e a infecção, como se a gente estivesse sempre andando numa corda bamba, né? E isso acontece para todos, né? A gente vê o corticoide nem se fala, sintético, outros imunossupressores, tivemos os biológicos e agora vamos viver isso aí com os inibidores de JAK, que a gente não tem tanta pesquisa, mas eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. E cabe, eu acho, refletir quando tem algum processo infeccioso, assim, mais grave, igual está acontecendo agora, né, com essa paciente lá com a sepse, sempre a gente tentar refletir muito no momento da prescrição sobre o mecanismo de ação, né, a peculiaridade de cada droga para aquele paciente, então, na questão da escolha. A terapia assistida, em alguns casos, nos ajuda, né? Porque a gente tem muito aquela situação que o paciente pega o imunossupressor, toma em casa e some do consultório, né? Muitas vezes a gente perde esse controle. E sempre ter essa orientação do paciente quanto aos sinais de alerta de infecção, quando procurar o hospital, quando retornar, tudo isso, né? E aí eu quis trazer alguns dados aqui só para como é que a gente está, essa questão de tuberculose versus imunobiológicos versus outras drogas, né? Então, na verdade, os estudos, eles variam, que tipo de infecção que eles estudam, então tem desde infecções leves, infecções graves, aquelas que precisam antibiótico terapia ou internação, né? As oportunistas, que por definição são aqueles germes que habitualmente não causam infecção, mas nos nossos pacientes sim, e aí a gente entra nessas outras infecções específicas que a gente está sempre discutindo, tuberculose, hepatite, herpes zoster, né, que ficou muito em voga aí com os inibidores de JAK. E aí eu trouxe rapidamente essa última revisão sistemática aqui, muito interessante, sobre segurança, que foi publicada agora em 2020 e foi a base para os guidelines da artrite reumatoide do EULAR. Então, eles fizeram essa revisão para subsidiar os guidelines. Então, eles falavam muito, né, que é o mais recente que a gente tem, do EULAR, de segurança, sobre infecção e uso de imunobiológico, depois eu vou mostrar da JAK. Então, eles analisaram 16 estudos com infecções sérias, eu trouxe aqui o de infecções sérias, né? E compararam. 3 estudos eram de comparação entre biológico e sintético. E 13 de comparação do risco de infecção entre os diversos biológicos. Não sempre a gente fica naquela, né? Se tem alguma diferença do risco maior de infecção entre um e outro. E aí, aqui é muito legal que eles usaram os estudos de registro. Eu tenho até aqui o Biobada Brasil, não sei se vocês fazem parte do Biobada, aqui, da doutora Ângela. Aqui tem, né, o Corona, os grandes coortes e bancos de dados da artrite reumatoide. E o que eles viram, né? Esses estudos que compararam sintético versus biológicos, olha, não dá uma resposta definitiva, né? Os estudos, obviamente, que comparam qualquer uma das medicações que a gente usa versus placebo, é claro que quem está usando qualquer uma desses medicamentos modificadores de doenças tem mais infecção. Mas quando a gente compara biológico versus sintético, os 2 estudos grandes mostraram, sim, maior risco de infecção geral, infecções sérias, perdão, com imunobiológico, mas um deles mostrou até um risco equivalente entre sintético e biológico, ou seja, a gente fica naquela, o próprio sintético também aumenta o risco de infecção séria, né? Então, a gente fica entre a cruz e a espada. E entre os diversos biológicos, que é aquela questão, será que as infecções gerais, né, as infecções sérias, considerando todas as infecções, tem diferença? TNF e outros mostrou que essa revisão do EULAR, não. Todos os biológicos parecem ter de forma semelhante para infecções gerais. Tá? Então, a questão do herpes zoster também não mostrou, vejam que aqui não estava estudando a questão do herpes zoster versus inibidores de JAK, que a gente sabe que tem, que tem uma incidência maior, mas entre os imunobiológicos e entre eles, não há uma diferença em relação a herpes zoster. Tá? Então, aqui eles confirmaram, né, que sim, há um aumento, um risco aumentado de infecções em geral, infecções sérias, mas
que é um risco aceitável e consideraram as drogas como seguras, e por isso continuou todo mundo na mesma linha, né? Não tem uma diferença ali nas questões de segurança entre as classes dos imunobiológicos, né? Uma coisa interessante que é importante a gente sempre lembrar, esse estudo aqui mostrou, quando a gente começa um imunobiológico, o risco maior de infecções sérias, ele é no primeiro ano. Então, tem mais de um estudo que replicou isso. Então, aquela história de que no primeiro ano, quando você está começando, né, saindo do sintético aí para outra droga, a gente tem que ter uma vigilância. No terceiro ano, aqui por esse estudo, quando a gente compara, a princípio, é muito semelhante até ao dos sintéticos. Então, aqueles primeiros 3 anos, mas principalmente o primeiro ano, é um período bem delicado que a gente tem que cuidar, né? E aí, as infecções específicas, a questão da tuberculose, que a gente foi rever com imunobiológicos, né? Especificamente com o anti-TNF. Não há estudos, eu não encontrei, fui rever para a gente tentar trazer para a discussão, de tuberculose versus inibidores de JAK, até porque o mecanismo não é muito... Então, a gente não tem esses estudos, né? Por isso até que a gente publicou o caso. Mas, em relação... Esse aqui, ele foi publicado também agora em 2020, uma revisão sistemática, mesmo agora na era do rastreamento, do tratamento da TB latente, a gente continua com uma maior incidência de tuberculose em pacientes expostos a anti-TNF, mesmo, né? E até porque, né, gente, a gente não tem... isso aqui foi um estudo imenso, uma revisão sistemática de vários estudos, a gente não sabe bem como é que está sendo feito esse rastreamento. A gente tem uma sensação de que com o tratamento da TB latente, sensação não, certeza de que isso caiu, mas o que mostrou, existe um risco aqui geral, né, de 9,62 casos por 1.000 pacientes expostos, e é o que a gente já sabe, uma incidência muito maior na América do Sul e Ásia em comparação aos outros. Ou seja, é o que vocês já estão colocando aí, principalmente aí, né, que vocês falaram que vem demais essas tuberculoses atípicas. Nós somos endêmicos para TB, mesmo com rastreamento, mesmo com o tratamento da TB latente, mesmo com tudo que a gente faz, PPD, IGRA, enfim, a gente tem que ter um alto nível de suspeição para a tuberculose. Seguimos precisando fazer o que vocês têm feito aí, muitas vezes tratamentos empíricos, né, como foi dessa paciente. Essa paciente, gente, depois de tudo isso, né, ela ficou com um linfedema muito importante, ficou muito chateada por tirar tanto linfonodo inguinal nessa pesquisa. Aquelas lesões entre uma internação e outra, o cirurgião plástico, o pessoal que estava olhando a lesão, ela foi fazer uma compressa, e acho que ela estava meio com uma perda de sensibilidade, ela fez uma queimadura naquela coxa. Então, foi um sofrimento imenso. E ficou com tudo suspenso. Depois que passou essa fase aguda, fez o tratamento, fecharam as lesões, eu optei por dar um passo atrás, vamos dizer assim, e tentar retomar o methotrexato, rezando, né? Porque eu falei, meu Deus, ela está muito sofrida, com medo de tudo, e ela ficou ótima. Ela está com a doença em remissão há 4 anos, depois que aconteceu tudo isso. Então, assim, vai entender, né? Assim, não tinha respondido, usou tudo isso, complicou, e eu acabei retomando o methotrexato e ela está muito bem. Ficou com essas complicações aí de linfedema, tá? Mas, enfim, essa meta-análise mostra, e a revisão sistemática com meta-análise mostra que sim, a gente ainda continua tendo muita tuberculose com anti-TNF, tá? As hepatites, a gente não tem, assim, uma resposta também muito definida, mas esse estudo aqui que fizeram com pacientes da reumato, gastro, que foi também o mais novo que eu achei, eles acham que a reativação está sendo rara, principalmente depois que a gente consegue fazer os testes de rastreamento e profilaxia. Então, não tem sido, né? Bom, esse estudo aqui não viu, a gente ainda continua aí com a questão da hepatite, né? Por sorte, nossos protocolos são bem engessados, a gente acaba fazendo para todo mundo, né? E as infecções e os inibidores de JAK, a gente não tem nada relacionado à tuberculose, de fato, tá? São relatos de casos esparsos, como esse aqui que eu trouxe hoje. O que a gente vê é um aumento do risco de infecções em geral, essas drogas versus quem não toma. Imunossupressão é uma coisa um pouco óbvia, né? Mas parece, essa revisão sistemática também, que foi agora, de março de 2022, para a gente ficar com aquela questão assim, nossa, como é que estão essas infecções com inibidores de JAK? Parece não haver
risco diferente entre os diversos inibidores de JAK, então parece que é muito semelhante, e não mostrou risco equivalente de infecções em geral também, quando a gente compara com os biológicos como um todo. Não foi feita comparação com anti-TNF versus de JAK, foi comparado com todos. Então, a princípio, a gente realmente não tem muitos relatos de TBC. Eu me questiono se aquela paciente, ali na época que ela ainda estava usando o anti-TNF, eu não sei se ela, né, se ela fez uma reativação ali, enfim. De fato, não há muito descrição, mas há, sim, um aumento, quando comparado com a população em geral, do risco de infecção nos pacientes com inibidores. A única paciente que eu tive com uma infecção séria ou uma infecção dessas mais específicas com inibidores de JAK, depois eu quero ver se vocês têm visto isso. Eu não tenho tido muitas infecções, não. Tá? Então, a grande questão é que imunobiolose e JAK, sim, eles são seguros, mas a gente sempre tem um aumento de infecção, a gente sempre está na nossa corda bamba, a gente não pode, principalmente aí para os novos, né? Muitas vezes a gente fica no afã de tratar, de dar as novas drogas, de cuidar da doença, deixar a doença inativa, mas a gente sempre tem o outro lado da moeda, então precisa fazer todo o rastreamento preconizado, a gente tem que saber fazer o manejo antes de imunossuprimir, então toda aquela história de atualize o seu cartão antes de começar o tratamento quando possível, se precisar, tratamento de TB latente, alguma profilaxia em relação a alguma outra infecção a gente tem que fazer. Agora a gente tem a possibilidade das vacinas, né, ainda caras e pouco acessíveis, mas a gente tem agora boas vacinas aí para o herpes zoster. Não sei como é que vocês estão aí. Aqui agora a gente já tem na rede privada, né, a vacina melhor, porque a nossa vacina era muito ruim, né? Enfim, e o principal, um segmento regular após o início da terapia. E sempre, sempre, uma orientação muito bem feita para o paciente dessa possibilidade de um risco aumentado e que ele deve procurar, né, o reumatologista, o seu médico assistente, ou procurar o hospital, a emergência, enfim, diante de qualquer sinal de processo infeccioso, tá? Então, a princípio era isso. Eu vou parar de compartilhar para a gente discutir um pouquinho e ouvir vocês aí, se vocês têm pego infecção com IJAK, infecção mais séria. Eu realmente só tive esse caso de infecção que precisou hospitalização, foi só esse caso. E também não tive muitos daqueles pacientes que ficam fazendo infecção. Eu tenho alguns, assim, com biológico, aqueles pacientes que ficam fazendo otite, ficam fazendo amigdalite, ficam fazendo pequenas infecções, infecção urinária de repetição. Isso eu tenho muito com imunobiológico, mas eu não tenho muito. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês e da gente... Eu não tenho visto, não. Infecção grave com inibidor de JAK, só herpes. Herpes eu tenho visto, herpes zoster. Sim. Tenho visto, sim. Se bem que a gente tem herpes também com as outras drogas, né, Aquila? A gente também tem, né? Mas eu também não tenho visto, não. Maior com o inibidor de JAK, zoster. Porque, assim, eu acho que pode dosear mais alto, a gente vê. Tem. Com imunossupressor mesmo, a gente vê, né? Corticoide, né? Próprio corticoide. E com metotrexato, ela desenvolveu herpes zoster. Com metotrexato, 15 miligramas. Metotrexato. O que a gente precisa ter em mente é que fazer profilaxia e fazer triagem para tuberculose, a gente não pode abrir mão disso, né? A gente tem que continuar fazendo. Agora, se a gente pega o grupo dos anti-TNFs e compara com a IL-6, com o CD20, com o IL-17, com o IL-23, a incidência de tuberculose, gente, é bem menor. Muito. Sim, muito menor, sem dúvida, né? Sem dúvida. Como eu não tenho usado muito o infliximab, até porque os casos de tuberculose que meus pacientes tiveram, a grande maioria estava tudo com infliximab. Só teve um que estava com adalimumab, mas a grande maioria estava com infliximab. E eu não recordo de ter tido nenhum caso de tuberculose com inibidor de JAK. Olha que a gente já está usando inibidor de JAK desde 2015. Desde 2015. Entendeu? A Aline já teve o quê? A Aline aqui, já teve um caso de tuberculose cutânea usando metotrexato. Olha só. Então, a gente precisa ter esses cuidados do mesmo jeito, né? E a outra parte é a reativação da tuberculose latente, quando o paciente tem tuberculose usando anti-TNF, logo no começo, isso é reativação de tuberculose latente. Lá na frente é nova contaminação que eles fazem.
E se lembrar que quem pegou uma vez tuberculose Pega é outra. aquele paciente que está ao risco, porque onde ele trabalha Sim. ou mora, ele continua. Não. Com Eu tenho certeza. agente penitenciário, já teve tuberculose 2 vezes, É, que a incidência é Fazendo. alta. porque É alta. né? É. Em relação à vacina, Ana, é que ainda está muito cara para a nossa população, Muito, mesmo para os pacientes de consultório. Eles estão muito, chiando também, mesmo para paciente de É muito consultório, entendeu? muito. Mesmo. Então, assim, ainda tá cara, né? Ainda está Precisava fora da baixar realidade, mais. né? É. Sim. E agora, né, Kirla, com o Safnelo, né? Com o Vai aumentar. inibidor de interferon para tratar lúpus, Lúpus. a gente vai precisar dar vacina para esse povo, né? E a gente vai inibir diretamente o interferon, né? Sim. A Verdade. gente vai precisar, né? Mas foi muito bom, viu, Ana? E depois eu fiquei lembrando, a gente teve uma tuberculose num paciente com um linfonodo cervical que ulcerou, necrosou, ficou aquele buracão, foi Buraco. terrível, mas né, ficou aquele buraco. Eu vou até perguntar para Henrique, para o pessoal amanhã de manhã na reunião, se eles lembram se nessa paciente a gente conseguiu identificar. Porque eu sempre digo assim, há pouco tempo a gente estava com um paciente na enfermaria que estava com adenite mesentérica, aquela confusão toda, tomando biológico. Eu digo, gente, enquanto o exame não fica pronto, vamos começar a tratar? E antes do exame ficar pronto, o paciente já estava respondendo. Porque o cultivo para micobactéria, às vezes, demora muito para você ter a resposta. Muito. É? E aí fica uma crítica aqui em relação a esse caso. Porque a gente não tem tanto, então a gente não tem não tinha, depois desse caso, eu fiquei muito. Que vocês têm aí, essa mão que vocês têm de tudo, né? Mas é isso. Esse caso, na verdade, na primeira internação em São Paulo, ela gastou tudo que ela tinha, ela ficou internada, não sei se foi no Einstein, Ave Maria. particular, ela gastou tudo que ela tinha. Então, ela teve ainda assim, como ela falou, eu quebrei, e voltou de lá com a ulceração secretando, veio para Brasília, que foi quando eu assumi o caso. Ou seja, depois, retrospectivamente, a gente pensa, gente, excluiu todas as infecções, usou todos os antibióticos, excluiu o tumor, já devia ter tratado empiricamente. Aí a gente pensa, né, depois. Ou seja, essa paciente, ela complicou, ficou muito tempo para alguém... Porque para a gente aqui, Ana, no Nordeste, a gente pensa em tuberculose e Hansen em tudo, né? Hanseníase e tuberculose, a gente está pensando em tudo. Hanseníase. Sim. Que imita tudo. Sim, imita também. Não, então, assim, mas assim, de fato, a estranheza foi porque com o inibidor de JAK, com o TNF é uma coisa que é clássica, né? Né? Mas sim, pelo próprio mecanismo de formação do granuloma e tudo, né? Tudo. Só que aí o que aconteceu? A grande período que ela ficou internada em São Paulo, você veio em um hospital de referência, tinha essa questão da neoplasia versus o Zijac, que voltou a toda agora. Então, a paciente começou o tofacitinib, e começou, era doença linfoproliferativa. Então, ficou com essa questão, tá? Isso foi 2019, não tinha tanta coisa como a gente tem agora. Enfim, né? Aqui, a Aline também estava falando aqui, acho que foi a Aline, não foi? Foi. Depois de uma simples cirurgia de catarata. Gente, esses pacientes, nossa, eu vou te contar, né? Por isso que, às vezes, fala que tem doença imunomediada com outro especialista, eles já ficam... Eles nem querem, não. Você vê, como é trexato, é aquela história. Tudo que a gente usa tem o risco, né? A gente se acostuma muito. Então, eu falo muito para os alunos, falo, gente, a gente não pode... Porque aquilo que está na nossa rotina, que para a gente são os imunossupressores, a gente tende a usar tranquilo, né? E não pode, a gente sempre tem que lembrar de todos os cuidados do paciente imunossuprimido, né? Enfim, aí para os mais novos. Foi muito bom, Ana, foi muito bom, foi ótimo, excelente. Lembrar mais uma vez, né? Para a gente não esquecer da tuberculose, de jeito nenhum. Sim. Que bom, parabéns, viu? Muito boa revisão também. Parabéns às duas, a Kirla e a você. A nossa próxima reunião vai ser... Qual é o dia, Maria? Tu tá com a Maria aí? Eu estou no Altimune, eu vim para uma reunião. Aí saí da reunião para vir entrar aqui, porque a reunião da gente para começar atrasou. Eu acho que é janeiro, né? A próxima? Acho que eu acho que janeiro tinha ficado suspenso, não foi? Eu acho que sim, a gente retoma em fevereiro. Eu acho que a gente retoma em fevereiro. Mas a Maria bota no grupo depois.
Tá. Foi muito bom mesmo, muito bom. Oi, querido! Ei, Rodrigo, tudo bem? Eu cheguei no meio da aula de vocês. Eu peguei só a Ana Paula, não peguei a Kira. Então, só Mas a daquilo foi a passada, que eu estava elogiando agora. É o quê? Foi a passada, que eu estava elogiando agora de novo. Ah, sim. Ó, gente, vou botar para uma reunião ali, tá certo? Então Vai tá. lá. Feliz Natal para vocês, Tudo de prazer bom, gente, para imenso. vocês. Tudo de bom, hein? Tudo de bom, hein? Obrigada a todos. Beijo, Tchau, obrigada. tchau. Pessoal, Rodrigo, eu vou mandar o caso lá no grupo, tá? Mas É, o foco que eu entendi foi o inibidor de JAK e infecções. O seu foco foi Isso, e é um caso de tuberculose com inibidor de JAK, uma coisa que a gente não vê, né? Tuberculose atípica com inibidor de JAK, a gente só pensa no TNF, mas enfim. E aí é um caso que foi uma fatalidade. Mas aí, assim, a gente que publicou, o pessoal não aceitou, não deixou colocar que é tuberculose, porque todas, é o que a Kira estava ressaltando, esses pacientes nossos imunossuprimidos, às vezes não faz os quadros atípicos com tudo negativo. Até o anátomo patológico não faz aquelas lesões típicas. Isso dificulta muito. Essa paciente demorou muito a tratar, ficou em hospitais de referência, e assim, demorou muito esse diagnóstico, né? E a gente, depois que está com tudo pronto e resolvido, a gente, retrospectivamente, a gente vê que teria que ter tido um nível de suspeição mais rápido. Aí as meninas que têm muita mão com tuberculose já falaram que aí elas já estão bem automatizadas, né? Assim, a gente pode ficar apostando em outra coisa, aí não, a última opção agora é a prova terapêutica. Sim. Aí vai a prova terapêutica e funciona. A gente vê demais. Porque, né, assim, a prova terapêutica com as medicações para TB não é nada, né? Assim, porque tem algumas coisas que você tem que, né? Vamos dizer assim, o risco para o paciente. Responde rápido, né? Sim, 15 melhor é rápido. Isso. Vai respondendo, aí você, não é tuberculose. Aí você já vê que é, né? E se não responder também, você fala, não está respondendo, tem alguma outra coisa aí por trás. Mas eu vou até mandar o artigo lá para vocês darem uma olhada. Alguém mais quer fazer algum comentário, pessoal? Então, né, não temos mais cancelamentos pela Copa do Mundo, infelizmente. Mas bom final de ano aí para todo mundo. Boas festas. Boas festas, tudo de bom, e a gente retoma, né? Maria, quer falar alguma coisa? Boas festas. Só lembrando que em janeiro não teremos aula, né? Voltamos em fevereiro. Todo mundo em janeiro vai estar de férias. Perfeito. Então, tá. Ok, boas festas a todos e muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tá.